Bom dia, seja bem-vindo, você do Instagram. Daqui a pouquinho é Evangelho do Dia, aqui na capital do Caju FM 106.3. Você que não é inscrito também no canal Oséias Oliveira, se inscreve aí, canal Oséias Oliveira, canal Apóstolo dos Últimos Dias e o canal Kelinho Oliveira. Esses 3 canais você pode aí se inscrever e nos ajudar. Por que tendes medo? Por que tendes medo? Minha tempestade. Deixa fracassar jamais. Ei, Wagner, me manda a tua foto para fazer logo a tua arte, viu? Porque sábado acho que não vai dar certo não. Vai ser muito puxado aí. Acho que não vai ter tempo não. Evangelho do Dia. O Evangelho. Calma. O Evangelho de hoje é Lucas 11, do versículo 14 ao 23. Lucas 11, versículos 14 ao 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ilumina, Senhor, o nosso coração, tudo nosso ser, para que a Tua palavra seja a força, a condutora, aquela que ilumina toda a nossa vida. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava Jesus expelindo um demônio, o qual era mudo. Depois de ter expelido o demônio, o mudo falou, e as multidões ficaram maravilhadas. Mas alguns deles disseram: ele expele os demônios por virtude de Beelzebul, príncipe dos demônios. Outros, para o tentarem, pediam-lhe um prodígio vindo do céu. Ele, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será desolado e cairá casa sobre casa.
Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como estará em pé o seu reino? Porque vós dizeis que por virtude de Beelzebu é que eu lanço fora os demônios. Ora, se é por virtude de Beelzebu que eu lanço fora os demônios, vossos filhos por virtude de quem os expelem? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu, pelo dedo de Deus, lanço fora os demônios, certamente chegou a vós o reino de Deus. Quando um valente armado guarda a entrada de sua casa, estão em segurança os bens que possui. Porém, se sobrevindo outro mais valente do que ele o vencer, tira-lhe todas as suas armas em que confiava, e repartirá os seus despojos. Quem não é comigo, é contra mim, e quem não colhe comigo, desperdiça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Diante dessa palavra de hoje, nós vemos uma grande armadilha que os fariseus tentam fazer para Jesus, como sempre, né? Tentam acusá-lo de algo totalmente absurdo. Jesus está agindo porque Ele é Deus e pelo poder, a força do Espírito Santo. O dedo de Deus na Bíblia também quer dizer o Espírito Santo. Então é por este Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que Jesus é conduzido e vai fazendo grandes milagres. Ele é Deus. Só que os fariseus, com um coração tão duro, começam a acusar Jesus e acusam cada vez mais, e dizem que é pelo príncipe dos demônios que Jesus está agindo. Isso tudo por inveja, por orgulho, por indiferença. Eles não conseguem acolher a palavra e por isso desprezam, acusam, levantam falso, né? Testemunham contra Jesus e blasfemam. Então Jesus, ele chama a atenção deles que um reino dividido, ele não pode continuar de pé. Os demônios se unem como, vai, digamos, uma quadrilha fazer assalto, né? Todos os bandidos estão ali juntos para fazer aquele assalto, não porque eles se amam, mas porque eles têm uma finalidade em comum, fazer aquele furto. Também o reino do inimigo, ele faz isso também. Ele tem uma finalidade em comum, que é nos levar à perdição. E diante dessa finalidade deles, eles se juntam. Não é que eles se amam, eles se querem bem. Não, na verdade se odeiam. E eles querem fazer o quê? Levar a nossa alma para a perdição eterna. É isso que o demônio deseja. É isso que o demônio vai tentando todos os dias. Por isso que São Pedro vai advertir que o demônio está como um leão ao nosso redor. Em outras traduções fala ao derredor, né? Pronto para nos devorar. Pronto a qualquer vacilo nosso, ele destruir a nossa vida. Por isso que muitas vezes a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente fala assim: olha, eu nunca caí em tal pecado. E a pessoa fala com muito orgulho disso, né? Mas São Paulo adverte, até na leitura de domingo, né? Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Porque muitas vezes a gente acha que é garantia nunca cair em tal pecado, porque a gente foi bem educado, porque a gente vai para a igreja. Mas se nós não vigiarmos, não formos pessoas humildes, orantes, que buscam os sacramentos, que estão atentos ao combate espiritual, nós podemos cair nos piores pecados, que a gente nunca imaginaria cair. Talvez alguém que nunca imaginasse trair a esposa e começa a se orgulhar disso e julgar os amigos que traíram a esposa, julgar mesmo, condenar, ser uma pessoa que se coloca como juiz. Uma coisa é apontar aquele pecado e dizer que de forma objetiva aquilo é pecado e leva para a perdição eterna.
Outra coisa é a gente se achar acima do outro, se achar uma pessoa impecável, e o orgulho e a vaidade tomar conta de nós, e daí nós vamos ter uma queda feia. E mesmo que a gente não caia naquele pecado, já o fato de sermos orgulhosos, soberbos, cruéis em massacrar o outro pela queda dele, a gente está cometendo graves pecados também. Então é preciso ter uma atitude sábia. E aqui os fariseus fazem o que? Blasfemam. Perdão. É um dos pecados que mais hoje está comum na sociedade. Uma sociedade anticristã, não só descristianizada, mas que milita contra o catolicismo, milita contra o cristianismo, luta contra, debocha, difama, faz zombaria, faz ironias. Isso acontece muitas vezes na comédia, no humor, né? Às vezes usam o humor, que é uma coisa boa, coisa sadia, para fazer chacota da Santa Igreja. Geralmente nas novelas, nos programas de humor, em muitos filmes, séries, o padre é apresentado de forma jocosa, de forma debochada, de uma forma boba, como se ele fosse sempre um aproveitador, um pedófilo, alguém que não tem valores nenhum. Quando apresenta alguma freira, geralmente é nesse naipe também, nessa linha, né? Como se fosse uma solteirona, frustrada, ninguém quis ela, ou a família obrigou ela a ser freira. A apresenta no programa de humor, ou então a freira maliciosa, que não cumpre o seu voto, que está cheia de desejos, né? Então apresenta essa caricatura. E muitas vezes faz pior do que isso, né? Coloca Jesus como se Jesus fosse homossexual, como se Jesus fosse um Che Guevara da vida, um revolucionário. E coloca um monte de blasfêmia contra Jesus. Ou então coloca ele como se ele tivesse casado, namorado com Santa Maria Madalena, tivesse tido filhos com ela. Ou seja, blasfêmias à luz do dia. E as pessoas acham super normal. Não, isso é arte. Não, isso é uma porcaria. Isso não é arte. Eu tenho o direito de dizer o que eu acho arte, sim. Se as pessoas que fazem um monte de risco podem dizer que aquilo é arte, eu posso dizer que eu não percebo nessas blasfêmias contra Jesus, contra a igreja, contra a Virgem Maria, arte. Virou na moda na internet colocarem, né, a Virgem Maria, Jesus vestido de Chapolin ou de outras coisas, de outros heróis, de uma forma assim de deboche mesmo. E às vezes nós nos acostumamos a ver isso. Nós achamos isso muito tranquilo, não tem problema nenhum. Claro que tem. Os fariseus viviam imersos nessa revolta e no espírito de blasfêmia. Nós devemos ter cuidado, porque quantas vezes nós tomamos o nome de Deus em vão? Nós muitas vezes vemos uma pessoa agir em nome de Deus e dizemos que é o demônio. A gente deve ter muita prudência, porque às vezes a gente sai acusando de uma forma leviana as pessoas. Então tenhamos cuidado. Quantas pessoas veem alguém orando ali e falam: ah, isso é um demônio. Vem alguém revelando: ah, olha o demônio que está nele, é um mentiroso, é um charlatão. Quantas vezes a gente vê isso? Isso é gravíssimo. É um pecado muito grave. Você atribuir algo que é de Deus, você atribuir algo que é Deus que está agindo, você dizer que é o demônio. Então vigiemos as nossas palavras, vigiemos o nosso coração, que é tão traiçoeiro, né? Para que nós não sejamos blasfemos como os fariseus. E tenhamos cuidado, não vamos assistir coisas que são blasfêmicas. Às vezes músicas que chamam a mulher de prostituta, mulher de todo tipo de nome, manda ela adulterar, manda o homem fazer todo tipo de esculhambação com a mulher, e a gente está blasfemando contra o templo do Espírito Santo, que é o ser humano, que é o batizado. O homem e a mulher batizada é templo e morada de Deus. A gente blasfema, chamando de prostituta, de adúltero, esculhambando, né? Tratando como pior do que um bicho. Então vigiemos. O Evangelho de hoje nos adverte para que saia de nós o espírito de blasfêmia,
o espírito de cumplicidade com as obras das trevas. Amém. Queres ser perfeito